Fala, abençoados! E aí, tudo beleza? Então, mais um dia, né, da nossa leitura aí, da nossa oração. Hoje, sexta-feira. Eu costumo dizer que sexta-feira é o dia, né, é um dia muito importante, que é o dia que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele se entregou na cruz do Calvário, né? Ele morreu e Ele ressuscitou depois, e hoje nós temos a autoridade no nome dEle, nós temos a salvação graças a Ele, e um dia, né, todo aquele que nele crê, né, e se manter firme, né, na presença dEle, vai morar junto com Ele, né, na cidade celestial, que é a Nova Jerusalém. E eu tenho certeza disso. Uma pessoa me perguntou: mas tu tem certeza disso, Marcelo? Eu disse: sim, eu tenho certeza. E é o que a Bíblia fala, né? É o que a Bíblia declara. Então, vamos para mais uma leitura. Hoje, segurando o celular, né? É importante a gente se manter no propósito, a gente continuar caminhando e fazendo o que precisa ser feito. Então aqui o título ele fala: alguém intercede por nós. A principal missão do Consolador é guiar-nos em toda a verdade. Tá um ventinho bem bom aqui, né? Tá calor aqui no Rio Grande do Sul, mas tá um ventinho, né? Um ventinho bom. E não se apavora se der barulho de vento aí, né? Em tudo damos graças a Deus. Então, lembre-se, tu tá respirando, tu consegue comer, tu consegue tomar uma água, tu consegue caminhar. Tem pessoas que não conseguem fazer nada disso e mesmo assim eles continuam acreditando e confiando em Deus. Então a gente precisa continuar a nossa caminhada, continuar a nossa trajetória e crendo no Senhor Jesus. E aquele que examina, aqui é a palavra Romanos 8:27, tá? E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Outra coisa, a gente não pode estar desanimado, a gente tem que continuar acreditando. Se a gente está fazendo as coisas certas, né, se a gente está com a base na palavra de Deus, se a gente está fazendo o que precisa ser feito, não tem por que ter medo. Às vezes as coisas elas se levantam simplesmente para cair. E tem coisas que acontecem na nossa vida, às vezes para nos dar um exemplo. E a gente parar e pensar, né, por que está acontecendo isso? Né? Será que eu fiz ou estou fazendo a coisa certa? Então, bora lá. No final, fica ligado aí que no final vamos fazer uma oração forte para mandar o mal embora, né? Bora lá, hoje é sexta-feira da libertação. Então aqui fala, porque Deus examina o nosso coração. Por que Ele examina o coração? Tu sabia que Deus, Ele conhece o teu coração, o meu coração? Tu sabia que Deus conhece ou está vendo os teus pensamentos e os meus pensamentos? É isso aí. Por que Ele examina? Para mostrar o que há de errado em nós. Afinal, o inimigo ilude quem não está firme na fé. Alguns, ao passarem por experiências ruins, livram-se do mal pela misericórdia divina, mas pelo fato de não conhecerem as Escrituras sobre determinado assunto. Não agradecem ao Senhor pelo livramento e acreditam a alguém a autoria da sua bênção.
O Altíssimo nos ajuda a não errar ou tropeçar na fé. Ontem o Josué caiu um tombo, mais um tombo. Ele estava pulando no sofá, né? Eu só dei uma virada de costa, só virei assim para ir no quarto e eu só escutei o estouro. E ele caiu de nuca, caiu de cabeça assim na parede e bateu na tomada, quebrou o T, né, ali da internet, coisa. Fez 2 furinhos na cabeça dele assim. E eu na mesma hora ali eu já vi, né? Só foi livramento, né? Foi livramento de Deus. E isso eu vi. Isso eu vi o livramento. Eu vi ali o livramento de Deus, livrou ele do choque, livrou ele de muitas coisas, né? Mas tem coisas que a gente não vê que a gente está sendo livrado. Tem coisas que a gente não vê. Eu vi um filme uma vez que o cara, ele era jogador de futebol e aí ele teve um acidente. Ele teve um acidente e ele culpava Deus, porque ele teve que parar de jogar futebol por causa daquele acidente, né? Então ele parou de jogar futebol. E aí lá, né, ele culpava Deus e não queria mais saber de Deus e tal, e até o último momento, né, Deus se revelou para ele e falou para ele que aquilo que tinha acontecido, dele ter, ele deu um ponto, ele foi dar um mergulho na piscina e no fundo da piscina, coisa assim, ele ia bater com a cabeça numa pedra, num negócio, ou ele foi dar um ponto num lago, e aí ele ia bater com a cabeça na pedra e ia morrer, que ali era de morte. E aí ele não morreu, mas ele teve um problema lá e ele teve que parar de jogar futebol. E mesmo assim, Deus se revelou para ele, né? Deus mostrou para ele que ele foi livrado. Por mais que ele fazia só coisa errada, a avó dele orava muito por ele. Então tem coisas que a gente nem sabe que a gente está sendo livrado. Então a gente tem que estar agradecendo sempre ao Senhor. Quando não temos fé suficiente e sentimos a necessidade de ler a Bíblia, devemos fazê-lo na mesma hora. Assim aprenderemos a viver bem. O Todo-Poderoso prometeu: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Salmos 32, versículo 8. O desejo de consultar a palavra é um dos meios usados pelo Santo Espírito para cuidar de nós, tirar-nos do engano e nos colocar no caminho. Permita que o Onipotente o instrua. Pede instrução para Deus, pede para Ele te ajudar. Hoje eu pedi lá na oração, só, Senhor, me ajuda nisso, né? Ainda deu, na hora que eu pedi, ainda deu uma risadinha ainda, né? Porque, cara, a gente tem que ser humilde, e pedir. Vou pedir ajuda para quem? Vou pedir ajuda pro dono de tudo, pro cara que criou tudo, pro cara que soprou fôlego de vida no homem. Eu tenho que pedir, e sem muita religiosidade, pedir e vamos lá. Só que agora eu tenho que me capacitar, eu não posso ficar esperando do céu. Tem coisas que tu vai pedir, mas tu tem que te capacitar. Deus vê o nosso interior para se mostrar forte conosco. É bom que Ele jamais pare de nos sondar. Desse modo, quando surgir algo ruim em nós e deixarmos de vigiar, Ele nos mostrará o erro. Por outro lado, tem sido orientado pelo Todo-Poderoso, precisamos agarrar o que Ele fez
conhecer como tábua de salvação, sem abandonar tal revelação, pois ele nos deu a solução do problema. Eu seguido eu oro e eu digo para Deus: Senhor, eu vou ler a tua palavra aqui agora e que o Senhor me dê entendimento, me dá sabedoria, né? Me dá sabedoria. A tua palavra, ela diz que a tua palavra que ela venha ficar no meu coração como tábuas, ela venha ficar escrita no meu coração como tábuas. Então fica, não é eu ler a Bíblia, ler a palavra e simplesmente esquecer. Não, tem que pedir entendimento, tem que pedir sabedoria. O Espírito Santo nos examina, porque tem a capacidade de discernir as nossas necessidades, além da intenção e dos planos do Pai para cada um de nós. Então o Espírito Santo é isso aí, ó. Ele tá sempre nos examinando. Se a gente está com Deus, se a gente está fazendo as coisas certas, se a gente não está mentindo, se a gente está falando a verdade, né? Se a gente está seguindo os mandamentos. Então a gente está sempre sendo examinado. A vontade do Criador sempre será melhor. Como nosso planejador, Deus dará o melhor aos seus filhos. Quem não tiver comunhão com o Consolador, se arrependerá no dia que entender ter desprezado o bem e amado o mal, fartando-se deste. Segundo as Escrituras, o Espírito Santo é uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade, João 15, 26, a qual está em contato conosco. No Antigo Testamento, o Senhor atendia aos pedidos dos hebreus, dirigindo-os e protegendo-os nos dias de Jesus. Era o próprio Salvador quem fazia a obra em nosso meio. Agora é a vez do outro Consolador, o Santo Espírito, abençoar-nos para termos boas coisas e não sairmos do caminho. Então antes era o Senhor Jesus que estava caminhando lá com os apóstolos, com as pessoas. Então ele mesmo estava fazendo a obra. E hoje nós temos o Espírito Santo. Ele está com a gente, é o nosso ajudador, é ele que nos orienta, ele que nos examina. Então o Senhor Jesus, ele disse: eu vou, mas eu vou mandar o Consolador, o que estará com vocês em todos os lugares, todos os momentos. Porque antes era só o Senhor Jesus aqui na terra. Quando ele morreu, ressuscitou e foi para junto, né, do Pai, ele mandou o Consolador. Então ele mesmo disse que ele ia mandar um que estaria em todos os lugares. Então o Espírito Santo, ele está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. O Senhor Jesus está em todos os lugares. A principal missão do Consolador é guiar-nos em toda a verdade, mostrando-nos os ensinamentos do Pai no livro santo. Muitas vezes não sabemos assumir o que nos é dito. Então, ele vem com a direção na palavra e assim podemos tomar posse de tudo o que nos é revelado. João 14, 26. Se um dia você sentir que não precisa da ajuda do Espírito Santo, não confesse tal pensamento, porque o diabo está enganando você. Então, não te acha o grandão, não te acha a grandona. Se vier pensamento na tua cabeça, não fala. Tem muitas coisas que vêm pra gente, né, que nem eu falo aqui, ó. Eu sempre falo aqui, ó,
que a nossa língua ela tem poder de vida e de morte. Então a gente tem que cuidar, o que a gente fala. Eu tinha uma corrente que eu fazia na igreja em Porto Alegre, e era muito engraçado, né? Porque eu ia na igreja, aí segunda, terça, quarta, quinta, segunda, terça e quarta, domingo eu ia, segunda e terça eu não ia, aí quarta eu ia, aí na sexta eu ia. Só que na quinta-feira, às vezes eu sentia uma dor no corpo, e aí eu começava a reclamar, e às vezes as pessoas ainda chegavam, aquele problema de dor que tu tá, as pessoas sendo usadas, né, para eu confessar que eu tava com dor. E aí na sexta-feira eu ia na igreja, né, o pastor Maico, lá na época era o pastor Maico, aí a gente orava forte, saía aquela dor, renovava, né, o corpo, e eu ficava super bem. Então a gente não pode falar que a gente tá com dor, que isso, que aquilo, por mais que uma pessoa te perguntar, né? Como eu falei, Deus ele sabe de tudo. Deus ele conhece o nosso coração, os nossos pensamentos. E o diabo ele sabe o que ele fica vendo, ou o que a gente fala. Então a gente tem que cuidar o que a gente fala, né? E as coisas que a gente está fazendo. Porque o acusador, Satanás, ele está sempre tentando nos botar para baixo, ou mostrar problema, ou nos trazer situações, trazer problema. Então é isso aí. O Espírito Santo intercede em favor dos santos, os salvos. No mundo não há afirmação tão boa quanto essa, além do que faz por nós. Ele clama junto ao Pai pela nossa vida. Jamais declare não conseguir a bênção mostrada a você, pois o Pai não brincaria com isso. O que Ele lhe deu é seu para sempre. Que incrível, né? Isso é show de bola, né? Isso é muito legal. A gente acreditar, ter a certeza de que Deus é conosco. Ah, Marcelo, mas tu tá nessa desde o ano de 2000. Sim, vai fazer 23 anos que eu tô nessa caminhada, muita coisa eu já vi, já ouvi, eu já vi muita gente saindo da presença, né, de Deus, caindo, alguns se levantando novamente, e Deus ele é conosco, Deus ele quer nos abençoar, Ele quer te abençoar. Então agora fecha os teus olhos e vamos orar forte. Hoje é sexta-feira, hoje é o dia de dar graças, de dar glórias a Deus, mas de mandar o mal embora. A gente tem que unir a nossa fé e mandar o mal embora. Satanás, ele quer parar com a gente, ele quer botar tristeza na tua vida, ele quer te dizer que tu não consegue, mas eu te digo que tu consegue, tu pode. Então te examina para ver se tu tá bem com Deus, e te enche da presença de Deus, canta para Deus e vamos mandar-o embora. Então, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro, Senhor, na tua presença e eu vou orar por essa pessoa que está me ouvindo agora. Em nome do Senhor Jesus, todo mal que estiver na vida, na tua vida, na vida dessa pessoa, todo mal que estiver na tua família, nos teus caminhos, eu amarro, eu digo, diabo, pega tudo que é teu e para de enganar essa pessoa, para de botar problema na vida dessa pessoa. Eu te amarro, eu digo, em nome do Senhor Jesus, todo mal que estiver na tua vida, na tua família, nos teus caminhos, que saia agora e não volte nunca mais, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh Deus, abençoa, Pai. Abençoa essa pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Que o renovo do Espírito Santo, que o renovo do Espírito Santo venha entrar na tua vida, nos teus caminhos. Oh Senhor Jesus, entra na vida dessa pessoa. Dá o renovo. Renova a fé dessa pessoa.
renova a vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Aleluias. Oh, louvado seja o teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és Deus de maravilha, Tu és Deus de resposta, Deus que na prova nunca vai nos abandonar. Oh, aleluias, Pai. Abençoa, Pai, abençoa essa pessoa, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica firme, não desanima. Deus é contigo, Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Fica firme. Fica firme. Tá certo? Então, nos vemos no próximo vídeo. Não desiste, não desiste. Continua, continua, continua. Fica firme com Deus. Faz as coisas certas. Faz as coisas certas. Anda nos caminhos de Deus. A gente é tentado todos os dias. Satanás nos tenta todos os dias para nos tirar da presença de Deus e ele poder agir. Então não deixa ele agir na tua vida. Manda ele embora e não dá brecha para ele. Não dá brecha. Porque se a gente não dá brecha, ele vem, ele visita e ele vai embora. Porque a palavra de Deus, ela diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tá certo? Um abraço, né? Um ótimo final de semana e Deus abençoe a tua e a tua família, em nome do Senhor Jesus.